Muitas pessoas se perguntam qual é o padrão de vida de um cristão. O que um cristão deve fazer? Como deve ser o comportamento dele na sociedade? Como deve ser o comportamento dele na família, na igreja, enfim. Muitas pessoas se perguntam porque eu sei que existe muito tabu a respeito desse assunto. E nós vamos conversar, claro, com base sempre na palavra de Deus. Nós vamos ler aqui orientações que o apóstolo Paulo deu a alguns irmãos. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero saber se você está bem, se você está na paz do Senhor, se está tudo certo contigo. Eu espero que esteja tudo bem com você, está bonzinho, né? Está boazinho. Eu sei que vocês ficam me zoando por causa desse bonzinho, principalmente os meus amigos paulistas, está bonzinho, o pessoal fica me zoando, mas vocês vão ver. Vai ter troco. Tô brincando, gente. Mas espero que esteja tudo bem com vocês. Enfim, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Sintam-se em casa. Eu falo isso todo vídeo. E vou pedir para vocês, como sempre também, deixa aí o seu like, o comentário. Ajuda demais esse canal a crescer. Isso é muito bom. É muito bom pra gente. O algoritmo entende que esse conteúdo é relevante. E fica comigo até o final desse vídeo. Assiste ele mesmo. Além da prosa ser boa, isso também ajuda muito o canal a crescer. E é isso daí, gente. Compartilha essa mensagem também com quem você ama e a gente vai orar juntos depois. Vocês já estão sabendo mais que eu dessas coisas aí. Enfim, vamos entrar aqui no assunto. Esse assunto é muito legal para a gente conversar. E o texto que eu quero ler para vocês é um pouquinho longo. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. E a gente vai ler a partir do verso 1 aqui, olha. Olha o que diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus, então você quer conhecer a vontade de Deus? Tem buscado entender a vontade de Deus para a sua vida? Escuta aqui. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual, de moralidades sexuais. Assim, talvez esteja aí na sua tradução. Beleza? Continuando, verso 4. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Porque era muito prática naquele tempo que as pessoas tivessem comportamentos sexuais muito depravados. Era muito liberada essa questão sexual, existia uma série também de rituais, uma sexualidade meio cultica, era uma questão toda complexa que existia naquele tempo. Não dá pra gente entrar nisso daqui agora, porque senão vai delongar muito o assunto, mas a gente pode falar sobre isso um pouco depois, aliás, depois com um pouco mais de detalhes. Continuando aqui no verso 6. Nesse assunto não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já advertimos solenemente. É interessante que ele fala no sentido de prejudicar e de enganar, e ligado a essa questão sexual, tem muito a ver com toda essa questão de você usar a pessoa apenas para satisfazer os seus desejos carnais. Então, tudo que é ligado dentro disso, de você usar uma pessoa apenas para satisfazer, ou seja, defraudar, iludir, coisas do tipo, também se caracterizam como algo a não ser feito, um pecado a ser totalmente evitado, beleza? E aqui fala que Deus punirá todas essas coisas. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Beleza, então aqui a gente já tem um primeiro ponto de se abster de todo tipo de imoralidade e pecado sexual. Aqui tem uma orientação muito importante que o apóstolo Paulo deu para os irmãos lá em Tessalônica, né? Esse é um ponto muito comum entre nós cristãos, né? Para quem se enxerga como cristão, para quem segue essa fé, e talvez isso não seja tão cumprido como deveria ser, mas é algo que está muito bem expresso e já dito sobre a vontade de Deus a respeito das nossas vidas, o que Deus espera de nós, beleza? O estilo de vida que Deus espera de nós. Então, toda essa questão de você querer defraudar, de você querer enganar, de você querer fazer com que a pessoa sinta atração, desejo por você,
sendo que você não vai suprir, ou você vai suprir apenas por um desejo passageiro, carnal, fútil. Tudo isso é caracterizado como um pecado. Deus não se agrada desse estilo de vida. Beleza? Tudo certo até aí? Então vamos continuar, verso 8. Portanto, quem se recusar a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo, quem diz ter o Espírito Santo e não obedece, isso está rejeitando ao próprio Deus. Continuando, verso 9. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros e, de fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Ou seja, uma outra característica, um outro padrão bem refinado que um cristão tem que ter é o amor. Ou seja, você deve se abster de toda a imoralidade sexual e você deve amar aos seus irmãos, amar as pessoas. E aqui ele fala em toda a Macedônia, todos os irmãos da Macedônia e principalmente uns pelos outros. O amor de compreensão, o amor que o apóstolo Paulo menciona lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, de suportar, de cuidar, de sofrer, de se portar com a verdade, de não se contentar com a injustiça. Esse é o padrão do amor que nós devemos ter uns pelos outros. Beleza? Ao menos buscar. Nós devemos buscar ter esse padrão de amor uns pelos outros. Guarde isso daí. Livre-se da imoralidade sexual e amem com amor fraternal uns aos outros. Aquela amizade profunda, aquela amizade forte, aquela amizade de família, aquele amor profundo. Beleza? Continuando. Verso 11. Aí, um pouco mais voltado para o nosso estilo de vida, para como a gente deve se comportar em sociedade. Tenham como objetivo, verso 11, uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos, conforme instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver e vocês não terão de depender de outras pessoas. Enfim, aqui a gente tem orientações precisas que o apóstolo Paulo está dando para alguns irmãos, para uma igreja específica, a igreja de Tessalônica, lá na Macedônia. Uma igreja conhecida pelo seu amor, uma igreja conhecida por ter pessoas amorosas, voluntariosas, uma igreja que inclusive sofreu problemas por causa disso, porque existia, aonde tem uma pessoa amorosa, existe um espertinho, que vai querer abusar dessa pessoa. Sempre tem esse tipo de situação. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta, depois a gente pode falar também sobre isso, não vou falar agora para não alongar demais o vídeo, mas ele também fala sobre os cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de pessoa. Mas voltando para o nosso padrão de vida, ele fala para a gente buscar ter uma vida tranquila. O que é uma vida tranquila? É uma vida sem tantas extravagâncias, sem tanta polêmica, sem tanto mau testemunho, entendeu? É uma vida que você não depende de outras pessoas, que você consegue gerar os seus recursos, pagar as suas contas, uma vida que você consegue dar um bom testemunho, que você consegue viver com tranquilidade, que você consegue administrar bem as coisas que você vai fazer. É um padrão de vida comum. Tem gente que é chamado para ser um artista, tem gente que é reconhecido, que é famoso e que mesmo assim é cristão e mesmo assim consegue viver uma vida sem tantas extravagâncias, sem tantas polêmicas, sem tantos problemas, uma vida de bons testemunhos. Às vezes a pessoa ela se tornou reconhecida porque ela faz bem a sua arte, tem bons produtos, um bom negócio, é uma pessoa que vive honestamente, é uma pessoa que tem muito a ensinar. Então cada um pode ser reconhecido, não estou falando de fama, mas tem gente que gosta de ser extravagante, que gosta de ficar sempre chamando a atenção para si, que gosta de se parecer maior do que o próprio Deus. Tem gente que tem esse desejo desenfreado
por grandeza. E tem gente que vive uma vida de profunda dependência, né? Não quer trabalhar, aí é os espertinhos que eu falei, né? Não quer construir, não quer gerar nada, vivem preguiçosamente. Não é verdade? Não tem gente que é assim? Não é pra gente ser esse tipo de pessoa. Claro que nós vamos ajudar uns aos outros, mas existe a necessidade de nós darmos bons testemunhos aonde quer que estejamos. É muito importante que nós saibamos viver honestamente, que a gente saiba produzir, criar, gerar. Esse é um padrão de vida que Deus se agrada. Não é simplesmente você ficar só lá achando que ter uma vida com Deus é uma vida no templo, na igreja, uma vida de sacerdócio. Muita gente se confunde nesse sentido. Não é. Você, como disse o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, muitas vezes nós, aonde nós estamos, somos a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Somos a única Bíblia que uma pessoa não crente está lendo. O apóstolo Paulo foi muito específico nisso, para que vocês não deem mau testemunho para os que estão de fora, para que vocês sejam exemplos a serem seguidos, para que quem está de fora veja em vocês um bom testemunho, porque vocês são pessoas que são honestas, que trabalham, que têm uma vida tranquila, que não vivem dando escândalos, que não devem, que vivem uma vida de bom controle. Esse é o ideal. Eu sei que tem muitos cristãos que não conseguiram esse feito ainda. Talvez você seja um deles. Eu não estou falando isso daqui para te julgar. Esse é o padrão ideal. É difícil se abster de imoralidade sexual. Sim, é difícil. É difícil você amar todos os seus irmãos. Sim, é difícil. É difícil você ter uma vida padrão, tranquila, bem estabilizada e equalizada. Sim, é difícil. Mas o apóstolo Paulo coloca isso como algo para você seguir, um alvo para você buscar alcançar. E ao longo do tempo, à medida que você for tentando, buscando esse alvo para agradar a Deus, essas coisas vão se encaixando naturalmente. Eu mesmo ainda preciso trabalhar muito para chegar lá. Eu ainda quero estabilizar melhor a minha vida. Eu quero amar mais. São coisas que eu quero. Eu quero melhorar diante do Senhor. Amém? É um alvo que todos nós podemos alcançar. Será que já alcançamos? Cada um falha em uma área. Cada um precisa melhorar em uma área. Mas Deus é misericordioso e Ele vai dar forças para você. Assim como Ele tem me dado força para conseguir vencer um pouquinho de cada vez. Vai um pouquinho de cada vez. Vai melhorando, vai crescendo, vai se aplicando. E quando você menos esperar, você vai alcançando uma maturidade cada vez maior. Amém? Vai alcançando equilíbrio, tranquilidade, vai identificando boas oportunidades, vai melhorando o seu amor uns pelos outros, vai melhorando o seu olhar em termos de desejos do seu próprio corpo, vai apurando a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Quanto mais você ler a palavra do Senhor, quanto mais você orar, quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, naturalmente esses pontos que o apóstolo Paulo orientou vão se encaixando. Amém? Eu torço muito por você. Eu compartilho essas mensagens para, de alguma forma, ajudar você a alcançar esse padrão de vida. E nós estamos juntos nessa caminhada. Eu estou tentando, você está tentando, cada um de nós estamos tentando. Uns estão mais na frente, são mais experientes. Outros ainda estão só começando. Outros estão há muito tempo, às vezes tropeçam, mas estão tentando. O importante é que vocês tentem. E o Senhor vai ajudar. Amém? Eu quero orar por você. Vamos lá. Senhor Deus e Pai,
Peço que o Senhor abençoe esse irmão e essa irmã na sua caminhada de fé. Ó Deus, eu peço que o Senhor os ajude a alcançar um padrão de vida que agrade ao Senhor. Eu peço que o Senhor os ajude, ó Pai, a crescer na fé, a amadurecer e a se tornar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor, através da Tua graça e da Tua misericórdia, nos fortaleça, nos ajude a livrarmos dos pecados deste mundo, não só da imoralidade sexual ou de pecados que são muito comuns, assim, que a gente consegue identificar com mais facilidade, mas eu peço a Ti que o Senhor nos ajude a identificar aquelas coisas que não Te agradam e que às vezes são tão sutis que a gente mal consegue enxergar, e eu peço que o Senhor, o Teu Espírito Santo, nos ajude a identificar e a vencer e a superar e a vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Pai, sabemos que somos imperfeitos, que sem o Senhor não conseguimos nada, Pai. Olhamos para os nossos heróis da fé e encontramos nele pessoas como eu, pessoas como você, meu irmão, pessoas como qualquer um de nós. Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude, Pai, a sermos pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus Cristo, a vivermos uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida tranquila, uma vida honesta, uma vida de bom exemplo, de bom testemunho. É o que eu peço a Ti, Pai. Eu peço a Tua ajuda e eu oro por esse irmão e por essa irmã que também precisam de ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito. É isso daí. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, eu vou pedir aí para você dar uma conferida no like, né? Se você não deixou, esqueceu, ou por algum motivo esse like sumiu, dá aquela clicada no joinha, né? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative as notificações, compartilha esse vídeo. Não vou falar para você ficar até o final, porque já estamos no final. E é isso daí. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito. Até breve.